Olá, olá, olá. Bem-vindo, bem-vinda. E hoje a gente vai ter uma conversa um pouquinho diferente das anteriores. E eu queria falar hoje sobre algo que é muito importante, que realmente mudou a minha vida em todos os âmbitos, tanto no meu trabalho quanto na minha vida pessoal. E, e que eu queria compartilhar com você. E eu vou começar hoje falando sobre isso, mas eu queria mostrar um vídeo. Um vídeo de algo que aconteceu comigo. Então, algo na vida real que quando eu olhei para isso depois e eu resolvi filmar, eu percebi que tinha algo de muito valor e que cada vez mais isso passa despercebido, né, no meu dia a dia e provavelmente também no seu dia a dia. Só que é algo que quando a gente consegue ter consciência disso, a gente começa a ter mais clareza, a gente entende que aplicando essa solução, ela acaba ajudando a gente para tantas outras coisas nas nossas vidas. Então, olha só, vamos colocar um videozinho aqui, vamos ver se vai rodar. E olha que interessante, esse videozinho, ele que eu gravei foi para colocar a capinha no meu celular. Sabe aquela película de proteção na tela? Parece praxe assim, mas toda vez que eu compro um celular novo, eu tenho que comprar uma capinha protetora, né? E ainda para a parte de trás, assim, para o corpo, e uma para a tela, porque obviamente o prejuízo, se a gente não tiver essa proteção, ele acaba sendo muito maior que o custo do que simplesmente a gente comprar e aplicar. Só que, conforme eu mostrei aqui no vídeo, foi uma coisa muito interessante. Eu sempre comprei essa capinha naquelas lojinhas das ruas, assim, daí eu chegava em casa, né, mais ou menos aplicava, tinha aquela história de, então você pega o vapor do chuveiro para limpar a tela e passa um Kleenex e tal. E foi a primeira vez que eu comprei. Não foi a primeira vez, mas essa talvez tenha sido a melhor, a estrutura, né, as instruções mais claras de uma empresa que vende uma película, mas que eles focaram na experiência, né, do cliente, que nesse caso sou eu, de aplicar essa solução de uma forma muito intuitiva, muito fácil, muito rápida. Era tipo assim, não tem como errar. Então, assim, até no vídeo mesmo que eu estava mostrando, tem ali, vamos colocar rapidamente aqui, mas tem assim, uma estrutura que você coloca ao redor do celular. Então, assim, não tem como você, na hora de colocar a película, ela ficar desalinhada, porque ela vai alinhar perfeitamente. É impressionante. Daí você tem um pano seco para fazer secar, um pano úmido para tirar alguma coisa, um adesivo para tirar cada pedacinho de poeira. E foi tão interessante porque o resultado disso, além de ter sido sensacional, ter sido muito legal mesmo, o processo ele foi muito leve, né? Então, olha só, eu tive aplicando esse método, né? Esse framework, essa metodologia, isso que essa empresa empacotou dentro do seu produto, eu consegui fazer de forma rápida e com uma qualidade muito alta. Né? Porque eu não sei se você já instalou aquelas películas no celular, vira e mexe você tem que colocar e tirar até alinhar, né? Isso para quem já tem a mão boa faz de uma vez, mas eu não tenho. Então aquilo lá foi esse método foi muito interessante. E o que me trouxe isso de insight para compartilhar com você que pode ser aplicado, obviamente, tanto
no seu trabalho quanto na sua vida pessoal. Mas eu percebi que muito do que eu transmito para os meus clientes não são ideias soltas, não são simplesmente uma película do celular, né, usando esse exemplo, mas é esse pacote todo, é esse framework, é uma metodologia que ajuda a pessoa a entender qual que literalmente, né, o seu propósito, a sua essência, e a gente não para ali, a gente vai para desenvolver métodos de como aplicar essa essência, esse propósito, esse seu negócio, seu produto, serviço, e chegamos ao ponto, inclusive, na parte de comunicação, de disseminação, de venda. Então eu comecei a perceber que parte do que eu fazia, né, e não estava tão claro, é toda essa metodologia, realmente entender a necessidade do cliente, né? E contemplá-la de tal forma que ele consiga começar desde o início e chegar no resultado final. Então não fica uma peça solta, não é simplesmente, né, usando o exemplo da película novamente, numa lojinha eles te dão a película e falam aí, se vira, né? Procura as instruções na internet. Ali tem uma coisa muito, muito legal. E também não são instruções, não é. A pessoa podia dar a película aí, instruções detalhadas, mas ainda assim existia o risco da coisa não se encaixar tão bem, porque não existia essa estrutura que foi ao redor, que eu coloquei ao redor do celular. Então, eu acho que todo esse empacotamento das coisas, eles começam a trazer resultados, né? Então, quando você começa a entender que você tem que simplesmente focar onde você brilha e encontrar outras formas de fazer as outras atividades, encontrar parcerias, encontrar metodologias, encontrar métodos, soluções por aí, mas que já tragam um pouquinho essa, entre aspas, previsibilidade, né? Essa coisa do passo a passo, entender que a gente não precisa reinventar a roda para tudo aquilo que a gente faz, tá? Eu tenho alguns clientes que são executivos de empresa, que estão acostumados com essa coisa mais de processos. Eu tenho também clientes que trabalham com terapias holísticas, que estão no outro lado do espectro, né? Que estão muito nessa coisa intuitiva. E principalmente para esse tipo de cliente, é super importante entender que a gente não está aqui, não é um convite para deixar de fazer aquilo que você brilha, é para focar onde você brilha e deixar o resto, né, ou para que outras pessoas possam fazer e executar, ou que você siga certos processos que vão acelerar. E quais são as vantagens da gente usar então um método, de usar um framework, usar uma metodologia? Existem provavelmente muitas vantagens, mas eu vou trazer dois mundos bem diferentes, mas que vão deixar tudo muito mais claro. A gente tem algumas vantagens, né, mais tangíveis, tá? E tangíveis são vantagens que a gente consegue medir, mensurar, né? Falar, olha, eu estava aqui, eu cheguei até aqui, tá? Então, uma das vantagens, sem dúvida, é o tempo, né? Você, quando aplica uma metodologia, né, que já existe, ela normalmente traz um ganho de tempo. Você consegue acelerar o processo, tá? Mas existem outras vantagens também. Uma outra vantagem é a qualidade, né? Imagina você ter que reinventar a roda e criar algo do zero, né? Vamos lá. Se você já andou de bicicleta, já andou de carro, a gente simplesmente tem que pegar aquela bicicleta e pedalar. A gente não tem que se preocupar com a construção dela, o alinhamento, colocar óleo aqui, enfim, fazer, né? Talvez calibrar o pneu a gente tem, ajustar o banco, mas tirando isso a gente não se preocupa com mais nada. E é exatamente esse o exemplo que eu trago aqui. Da mesma forma, quando a gente aplica um framework, aplica uma metodologia já existente, utiliza soluções ou contrata alguém que possa te ajudar, a gente não tem que se preocupar necessariamente com toda a construção. A gente talvez tenha que se preocupar somente com uma parte, né, da responsabilidade. Então eu falei de tempo, eu falei de qualidade e, por último, tem a variável do custo, né? E o que acontece? Né? A nossa mente mente.
A gente normalmente, quando alguém chega e vende alguma solução, um produto ou serviço, às vezes a gente fala assim, ah, tá caro ou tá barato. Só que eu vejo que a gente, acho que mensurar isso é um pouco difícil. Porque o custo, ele tem uma série de elementos que compõem ele, né? Sim, é o valor ali da pessoa resolver, mas é o tempo que ela levou para aprender, é aonde foi que ela encontrou essa solução. Quanto mais essas soluções estiverem difundidas, menor, né? Mais fácil é de qualquer pessoa acessá-las. Mas o quanto mais essas informações elas forem exclusivas, mais difícil é da gente conseguir acessar e por consequência o valor sobe. Mas vamos voltar aqui. O custo, ele não é só o valor que a gente tem que pagar no momento, mas é o tempo também que levaria para a gente conseguir resolver aquilo por nós mesmos, tá? Então vou dar um exemplo aqui. Muita gente chega. Eu, por muitos anos, e eu ainda mexo muito com ferramentas de produtividade, eu tenho um curso de produtividade, e vira e mexe eu tenho um cliente que fala, Rodrigo, eu preciso de ajuda com isso, a gente precisa fazer alguma coisa. Cara, eu podia dar simplesmente os títulos de todos os artigos, ou de todos os cursos, ou de todos os livros que eu já li, e falar assim, a solução tá ali. Só que o tempo que levaria para essa pessoa adquirir todo aquele conhecimento, colocar em prática, praticar, seria muito longo. Então, quando eu chego lá e falo, olha, eu consigo fazer isso em meia hora, ou em 1 hora, ou em 2 horas, e o valor é esse, a pessoa tem que fazer a conta meio que na cabeça dela e entender, cara, se eu tiver que fazer por mim mesmo, eu sei que eu tenho acesso à informação, mas vai me levar tanto tempo para adquirir esse conhecimento, para experienciar, para testar, para ver como é a melhor forma, que não vale a pena. E não é só isso. O tempo que essa pessoa se dedicaria a fazer aquilo significa que ela não está se dedicando a outras coisas, né? Então, quando a gente vai entender o custo de algo, é legal a gente contemplar essas variáveis antes de falar tá caro ou barato, tá? Então, eu falei dos 3 elementos que são elementos mais tangíveis. Eu falei do tempo, né? Eu falei do tempo de implementação, né? A gente consegue fazer tipicamente mais rápido. O custo, né? E a qualidade, tá? Então são esses 3. E agora a gente vai para o outro mundo que é dos elementos intangíveis, tá? E o que seriam esses elementos intangíveis? Intangível significa que a gente é difícil de medir, tá? Mas olha, imagina o seguinte, imagina que as emoções, muitas vezes, é difícil a gente quantificar o quanto eu estou feliz ou satisfeito. Eu posso falar muito, mas assim, quantificar, colocar um número, às vezes é um pouquinho mais complicado. E quando a gente consegue aplicar uma metodologia para o que quer que seja, então vamos dizer que você tem um negócio, tá? Vamos dizer que você trabalha com terapias holísticas e você está buscando maneiras de vender mais, né? De chegar em mais clientes e lotar a tua agenda. Quando você, ao invés de você desenvolver tudo sozinho ou sozinha e ter que fazer tudo do zero, você conhece alguém que possa te ajudar, ou você aprende uma nova metodologia que está dando passo a passo para você aplicar, digamos, postar no Instagram, tá? Então, como utilizar suas redes sociais para vender. O momento que você começa a aplicar aquilo, além de ganhar, né, aquelas vantagens tangíveis, tem uma vantagem intangível ou um pouquinho mais difícil de mensurar, que é a tua satisfação, é a tua confiança. E o interessante é o seguinte, quanto mais confiança eu ganho, né, dou um passo e a coisa dá certo, o próximo passo eu já estou num nível diferente, eu já estou num nível de confiança maior. Então, a gente vê muitas pessoas que começaram a fazer algo, você fala, essa pessoa aí está começando, daí dá um passo e dá certo, daí esse dá certo começa a criar uma bola de neve, por quê? Porque as pessoas começam a falar a respeito delas, começam a ter depoimentos positivos, né? Seja do serviço, do produto, não importa o que seja. Daí ela começa a ter também, de repente, mais seguidores, se a gente está usando o exemplo das mídias sociais, daí as postagens começam a ser mais comentadas,
né? Existem mais compartilhamentos e daí começa a gerar essa bola de neve que quando você vai ver, ela já está gigantesca e ela só acontece porque através de algumas vantagens intangíveis que não é só simplesmente a qualidade ou o tempo que foi implementado ou o valor que foi pago, mas é a própria confiança da pessoa que faz com que a próxima vez que ela de repente apareça nas mídias sociais, ela esteja com um posicionamento diferente, um posicionamento muito mais enraizado, muito mais autêntico, muito mais conectado com quem ela é. Então, vamos recapitular então aqui o que a gente falou hoje. Eu tinha dado o exemplo, né, do meu celular, de como aplicando essa película fez toda a diferença, né, tanto do tempo de aplicação quanto a qualidade, né? Então essa película ficou muito bem colocada graças a todas essas instruções e todos esses acessórios ali para que essa instalação fosse feita da melhor forma possível. A gente falou de vantagens tangíveis e intangíveis. Vantagens tangíveis, sem dúvida. A gente está falando do tempo de implementação, da qualidade e do custo, tá? E o custo, aqueles detalhes que o custo não é só o valor que a gente está pagando ali, mas é o valor do teu tempo se você fosse fazer aquilo também. Então, se você está chegando aqui e vendo isso agora, depois assiste o replay e eu vou explicar isso melhor. E para mim, talvez um dos elementos mais importantes são as vantagens intangíveis, aquela coisa da sensação, do sentimento, daquela satisfação que eu não consigo dar um número, mas que faz com que a gente comece cada vez mais performar, né? Porque a gente está mais confiante em nós mesmos e os nossos clientes sentem isso. E por eles sentirem isso, eles ficam confiantes naquilo que a gente está oferecendo e começam a compartilhar mais com outras pessoas, tá? Então, esse exemplo... Então, a última frase aqui é: se você hoje está travada com alguma coisa, ou se você hoje está fazendo tudo sozinho, dá uma buscada, tem soluções aí pelo mercado, tem soluções, obviamente, que a gente pode encontrar no YouTube para o que quer que seja, e se você precisar de ajuda, eu também estou super disponível aí, estou fazendo algumas mentorias, então me manda uma mensagem no direct que a gente pode conversar também. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um like, coloca aqui no comentário, compartilha. E se não gostou também, se não quiser dar like, tudo bem, mas compartilha ali comigo e fala o que você não gostou do vídeo. Então é isso por hoje, até a próxima e uma boa semana para vocês.